Então vamos lá, pessoal, voltando agora com a nossa dica número 18 sobre preclusão temporal, artigo 183 do CPC. O que nós já falamos nas dicas anteriores sobre preclusão? Que preclusão é a perda da possibilidade de realização de um ato processual. Se houve preclusão, portanto, é porque a parte perdeu a possibilidade de realizar um ato. Essa preclusão, ela pode surgir de acordo com alguns fatores, em decorrência de alguns fatores. Eu posso perder a possibilidade de realização de um ato processual por não ter realizado o mesmo dentro do prazo previsto. Essa é até a situação mais comum de preclusão. A preclusão pela perda do prazo. Portanto, a nossa preclusão temporal. Essa preclusão temporal, ela está prevista nesse importante artigo 183 do CPC. Então, se eu tinha 10 dias, 15 dias para interpor um determinado recurso e não interpus, haverá a preclusão temporal. Então, até o último minuto do último dia do prazo, eu poderia realizar o ato, dali em diante houve a preclusão. O que nós temos que saber aqui, ó? Lendo o artigo 183, nós vamos ver que a preclusão, ela existe independentemente de pronunciamento judicial. Então, lendo o artigo 183 do CPC, nós vamos ver que a preclusão, ela surge independentemente de um pronunciamento judicial, independentemente de declaração judicial, acarretando a extinção daquela minha possibilidade. O que significa dizer que independe de pronunciamento, de declaração judicial? Significa que o juiz ele não precisa dizer que houve a preclusão. A preclusão não existe apenas pelo fato do juiz ter afirmado. Não, ela existe automaticamente. A preclusão, ela surge de forma automática. Ao término do prazo, houve preclusão. Só que ainda há uma situação importante de nós falarmos aqui. Ainda no artigo 183, nós vamos ver a aplicação do conceito de justa causa. Há a possibilidade de ser demonstrada a justa causa para a perda do prazo. Então imagine o seguinte, que no último dia do prazo, ainda com uma folga boa de tempo, faltando 2, 3, 4 horas para o término do expediente, eu estava indo protocolar o meu recurso. Nesse meio termo houve um acidente, então bateram no meu carro e eu fui para o hospital. Vejam que eu perdi o prazo do recurso, mas por um evento alheio, por ter me submetido a um tratamento no hospital, por ter ficado ferido. É um motivo justo para nós dizermos que o Bruno tem direito de realizar o ato depois. Vejam que a perda do prazo, repito, decorreu de uma justa causa, de um evento imprevisto. Então, o que o dispositivo aqui diz? Ele afirma, no parágrafo 2º, que se esta justa causa for reconhecida pelo Poder Judiciário, o juiz vai determinar a parte que realize o ato em novo prazo. Ou seja, será concedido à parte novo prazo para a prática daquele ato. Só que o cuidado que nós precisamos ter aqui é o seguinte: no parágrafo 2º, não está falando que será concedido o prazo novamente, o mesmo prazo. Não. Se eu perdi o prazo de 15 dias por uma justa causa, pode ser que o juiz, reconhecendo aquela situação, me defira 5 dias para praticar o ato, 48 horas para praticar o ato. Não necessariamente será o mesmo prazo que eu perdi. Tomem cuidado com isso, porque se a questão trouxer a informação de que é o mesmo prazo, obrigatoriamente o mesmo prazo, essa assertiva está errada. Perfeito? E aí, seguindo nas nossas dicas, dica 19, que começa a falar de intimação. Aqui uma dica mais rápida, mais simples, que é a seguinte: a intimação dos membros do Ministério Público e da Defensoria Pública, ela é considerada pessoal. A intimação deve ser pessoal. Pessoal significa com entrega
dos autos do processo. Então vamos intimar o Ministério Público, vamos levar o processo até o Ministério Público para que ele tome ciência de determinado ato, de determinada decisão judicial. Vamos levar ali o processo para a Defensoria Pública a fim de que tome ciência. Isso que é a intimação pessoal. Quando a gente está falando de particulares que não estão representados por Defensoria Pública, ou seja, quando eu falo do Bruno que tem um advogado particular, o Bruno, ele geralmente é intimado via advogado por meio do Diário Oficial. O Poder Judiciário vai publicar a intimação no Diário Oficial e o advogado do Bruno que leia aquela intimação para tomar ciência e as providências. Então, para a Defensoria e Ministério Público, intimação pessoal, com entrega dos autos. Perfeito? E vamos lá, ó, citação. Essa dica aqui nós vamos gastar um pouco mais de tempo, é uma dica importante que fala da citação. Primeiro ponto aqui, ó, pega o artigo 213 do seu CPC. Nele, nós teremos a seguinte informação, que a citação ela ocorre ao réu ou ao interessado, dando informação, informando de que houve o ajuizamento de uma ação e que aquele réu, aquele interessado podem apresentar defesa em tantos dias. Então, a citação é esse ato de comunicação que informa sobre o ajuizamento da ação, bem como o direito de defesa. Então, por meio da citação, eu exerço o princípio do contraditório. Eu informo para que a parte possa reagir. Só que aí vamos lá. Coloquei para vocês aqui que a citação é um pressuposto indispensável para o processo. É um requisito indispensável para o processo e essa informação consta aqui, ó, no artigo 214. Lendo o artigo 214, nós temos essa primeira informação, ó, para a validade do processo, há necessidade de se ter citação, pressuposto indispensável para que o processo se desenvolva validamente. Só que um dos pontos mais cobrados em concurso sobre citação, motivo de estar aqui na nossa dica, é o comparecimento espontâneo que consta no parágrafo 1º do artigo 214. Então, claro que o caput é importante, falando da indispensabilidade da citação, mas o parágrafo 1º ele é mais importante, fala do comparecimento espontâneo. Olha a ideia, pessoal. Eu, na qualidade de réu, tenho que ser citado, mas digamos que eu não seja citado e mesmo assim tome ciência do processo. Como que eu tomei ciência? Tem um amigo meu que trabalha no fórum que viu lá o processo com o meu nome na qualidade de réu e me ligou. Bruno, ó, tem um processo aqui que você é réu, você está sabendo? Eu não estou sabendo não. Vou dar uma olhada. E aí vou ao processo, tomo ciência, tiro o xerox, preparo a minha defesa e apresento. Vejam que mesmo sem citação, eu compareci ao processo, apresentei defesa. Houve o chamado comparecimento espontâneo. E aí eu pergunto, há necessidade ainda de se fazer a citação? Não, porque mesmo sem citação, Bruno pôde apresentar a defesa dele. Bruno teve algum prejuízo? Não. Então, apesar de não ter havido citação, eu não tenho nulidade alguma desse processo. É por isso que, se nós lermos o parágrafo 1º do 214, nós vamos perceber que o comparecimento espontâneo supre, entretanto, a ausência de citação. Tomem cuidado com isso daqui. Isso é rotineiramente inserido nas nossas questões de concurso. Pegando lá a aula de questões sobre citação, nós vamos encontrar várias vezes essa informação. Perfeito? Ainda sobre citação, dica 21, espécies de citação. Vamos lá, quais são as espécies de citação que nós temos? Uma classificação real e ficta. Citação real, pessoal, é aquela em que eu tenho como saber
com certeza se o réu recebeu, se o réu tomou ciência. Então, ó, eu tenho como ter certeza do recebimento dela. Um exemplo, a citação feita pelo correio. Na citação feita pelo correio, o réu assina o AR. Então eu tenho como comprovar que o João da Silva réu foi citado, porque tem a assinatura dele no AR. A que é feita por oficial de justiça, eu também tenho como saber, porque eu terei a assinatura do réu ou a certidão do oficial de justiça que tem fé pública afirmando ter encontrado João da Silva. Meio eletrônico também é considerado real, também é considerado como uma espécie de citação em que eu tenho a comprovação do recebimento. Só que olha o que acontece. Existem algumas citações em que não há essa possibilidade de se ter certeza. Existem algumas citações em que, na verdade, o que nós temos é uma presunção. Nós vamos presumir que o réu tomou ciência da citação. Ou seja, eu tenho ficção. Quais são essas espécies de citação fictas? Edital e citação por hora certa. Então, edital e citação por hora certa são as duas formas aqui de citação ficta. Porque eu não tenho como comprovar, eu não tenho como provar que o réu tomou ciência. Edital. O que acontece no edital? Nós temos a publicação do edital no Diário Oficial, nós temos a publicação em jornal de grande circulação, eu tenho a afixação desse edital no fórum para que se dê publicidade. Pode ser que o réu leia o jornal, o Diário Oficial, veja a publicação no fórum. Pode ser que algum parente, algum amigo veja e avise a ele. Só que eu não tenho como afirmar se ele tomou ciência ou não. Então presumo essa ficção. Presumo essa citação. Eu tenho ali a ficção de que ele recebeu, de que ele tomou ciência. Na citação por hora certa, que é realizada pelo oficial de justiça, o que se tem? O oficial de justiça entrega um mandado de citação para um vizinho e para um parente, ou um parente, que ficarão na incumbência de entregar o réu. Se o parente e o vizinho vão entregar o mandado de citação para o réu ou não, nós não sabemos. Mas há uma presunção de que isso vai acontecer. Então, ó, hora certa e edital são espécies de citação ficta. Qual é a consequência que surge daí? Ó, consequência importante que eu coloquei para vocês aqui. Nomeação de curador especial para citação ficta. Destaquem, por favor, o artigo 9º, inciso 2º do CPC. Esse é um dispositivo importante que está lá bem no início do nosso código. Artigo 9º, inciso 2º. Ele que vai falar dessa nomeação do curador especial para as hipóteses de citação ficta, edital e hora certa. Olha o que acontece. Essa nomeação de curador especial aqui, ela vai ocorrer se o réu for revel. Então, o réu revel, que foi citado por edital ou hora certa, a ele será nomeado um curador especial. Qual que é uma situação bem típica aqui? Eu fui citado por edital. Não tomei ciência do edital, não vi no Diário Oficial, não vi em jornal de grande circulação e aí, em virtude disso, não apresentei a minha defesa. O fato de não ter apresentado a defesa faz com que exista a revelia. Então eu sou um réu revel que fui citado por edital. Como uma forma de proteção, o legislador disse que o juiz vai nomear um curador especial, que geralmente é um defensor público, que vai apresentar defesa para Bruno. Como eu não sei o motivo de Bruno ter ficado revel, se realmente ele tomou ciência e não quis apresentar defesa, ou ele não tomou ciência, eu vou protegê-lo. Uma forma de proteção é a nomeação do curador especial, que vai apresentar a defesa evitando os efeitos da revelia.
Eu terei a revelia, porque Bruno não apresentou defesa, mas nós não teremos, nessa hipótese, a produção dos efeitos da revelia. Eu não vou presumir que os fatos afirmados na petição inicial são verdadeiros, porque o curador especial vai apresentar defesa. Ok, pessoal? Tranquilo? Ainda em relação a essa dica aqui, ó, citação por hora certa. Vocês já sabem, nós lembramos que a citação por hora certa, ela é uma forma de citação ficta. Ela está descrita nos artigos, deixa eu limpar um pouquinho aqui, ó. Ela está descrita nos artigos 227 a 229. Então a citação por hora certa, ela consta nesses três dispositivos aqui do CPC. O que nós temos nessa citação por hora certa? Quais são os requisitos para sua validade? A ideia é bem simples. O oficial de justiça procurou o réu por 3 vezes. Não o encontrou e existe suspeita de ocultação. Então o oficial de justiça tentou encontrar por 3 vezes, não encontrou e existe suspeita de ocultação. A partir da presença desses 2 requisitos, 3 vezes e suspeita de ocultação, nós vamos iniciar o procedimento da citação por hora certa. O oficial de justiça não vai ficar voltando a 4ª, 5ª, 6ª vez, não. O que ele vai fazer? Ele vai intimar a um vizinho ou um parente que no dia seguinte, às tantas horas, daí o nome hora certa, às tantas horas, às 10 da manhã, retornará para citar o réu. Então, vizinho, parente, avise que amanhã, às 10 da manhã, numa hora certa, eu estarei aqui para realizar a citação do réu José da Silva. Se no dia seguinte o réu José da Silva estiver presente, ele é citado normalmente. Se ele não estiver presente, o oficial de justiça vai entregar a contrafé, o mandado de citação, para o parente, para o vizinho, que ficará na incumbência de entregar ao réu. É aí que nós falamos que nós não sabemos se realmente haverá entrega, mas o vizinho ou o parente ficam na incumbência de entregar ao réu o mandado de citação. E além disso, ó, aqui vem uma situação importante do 229. Depois de fazer isso tudo, o 229 diz que o escrivão deve encaminhar comunicação ao réu. Mande ali uma carta com a R, envie uma comunicação ao réu, avisando que foi feita a citação por hora certa, que o mandado de citação foi entregue à Dona Maria, vizinha dele. Tem que encaminhar essa comunicação? Sim. Vejam que é um pressuposto indispensável. A citação por hora certa só será válida se, além de tudo o que eu falei, também for enviada a comunicação. Então, ó, em questão até recente, o CESP trouxe a afirmativa de que essa comunicação, a ausência dela não acarretava a nulidade ou acarreta sim. Se não tiver a comunicação do artigo 229, a nossa citação por hora certa, ela é nula. Ok, pessoal? Tranquilo? Então, ó, fechamos aqui a nossa dica 21. Seguindo para 22, ainda sobre citação, nós vamos falar da advertência do artigo 285, segunda parte, nessas citações. Que advertência é essa que tem que constar em todas as formas de citação? Que advertência é essa? É a advertência que fala dos efeitos da revelia. Olha o que acontece. Se eu for citado por correio, por oficial de justiça, por edital, por meio eletrônico, ou seja, em qualquer dos meios de citação, eu, réu, tenho que ser avisado que se eu não apresentar a defesa, serão presumidos verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial. Eu, réu, tenho que ser advertido sobre os efeitos da revelia. Eu, réu, tenho que saber o que vai acontecer se eu não apresentar defesa. Então, réu, ó, você pode apresentar defesa em tantos dias. Se não apresentar,
teremos a presunção de veracidade dos fatos afirmados na petição inicial. Então, essa advertência que consta no 285, segunda parte. E vamos lá, galera, só para confirmar, em todas as formas de citação. No edital tem que estar escrito isso. Na citação que vem por AR também. Na citação por meio eletrônico também. Em todas elas. Não há nulidade da citação. Se não tiver advertência, nulidade da citação. Ok? 23, a gente já entra em petição inicial. Então, primeira dica sobre petição inicial, sobre os requisitos. Falou em requisito da petição inicial, você vai pegar o artigo 282 do CPC. É ele que vai trazer todos esses requisitos. Dentre os requisitos, destacamos aqui, ó, fatos e fundamentos jurídicos do pedido. Quando a gente fala de fatos e fundamentos jurídicos do pedido, nós estamos falando de causa de pedir. É a mesma coisa. Então, ó, eu, autor, tenho que expor na petição inicial a causa de pedir. Tenho que expor os fatos e os fundamentos jurídicos. Eu tenho que demonstrar como que ocorreu o acidente de trânsito e aí tenho que afirmar que o réu ultrapassou o sinal vermelho, por isso que ele incorreu em culpa. Então, ó, estou colocando aqui a culpa do réu como fundamento jurídico da minha pretensão de ser analisado. E aí demonstrei como que em relação àqueles fatos a culpa ocorreu. O que eu quero chamar a atenção para vocês aqui, ó? Fundamento jurídico é diferente de fundamento legal. Fundamento legal é uma coisa, fundamento jurídico é outra. Fundamento jurídico, no nosso exemplo, é a culpa. O fundamento legal seria o artigo de lei, o dispositivo de lei. Será que na petição inicial preciso colocar o dispositivo de lei? Não. Fundamento legal, dispositivo de lei, não precisa estar na petição inicial. Em tese, nós podemos ter uma petição inicial sem um único dispositivo de lei. Você só vai simplesmente narrar os fatos, vai afirmar que houve a culpa daquele réu e o juiz vai encaixar nos dispositivos de lei que ele entender cabíveis. Então ele sabe que vai aplicar o artigo tal do Código Civil. Se for uma ação relacionada a consumo, o juiz vai aplicar no artigo tal do Código de Defesa do Consumidor. Então o dispositivo de lei não precisa. Norma jurídica não precisa. Norma jurídica, dispositivo de lei, fundamento legal, isso não faz parte da causa de pedir. Ok, pessoal? Por que que eu não preciso colocar o dispositivo de lei? Porque o juiz conhece o direito. Eu não preciso colocar o dispositivo legal porque o juiz conhece o direito. Dizer que o juiz conhece o direito significa dizer que iura novit curia. Então, iura novit curia é um brocardo que demonstra que o juiz conhece o direito. De vez em quando, nas questões de processo civil, nós encontramos o iura novit curia. E aí vocês já sabem que é a ideia de que o juiz conhece o direito. Não há necessidade de se colocar dispositivo de lei. Vamos lembrar desse ponto porque ele é importante. Ainda em relação aos requisitos da petição inicial, e já alcançando aqui a dica 24, nós temos o pedido. Na minha petição inicial, eu tenho que expor os meus pedidos. O pedido, regra geral, ele tem que ser certo e determinado. Vocês vão pegar, para analisar essa situação, o artigo 286 do CPC. O pedido tem que ser certo e determinado. O que vocês podem estar percebendo aí? Que o artigo, ele fala certo ou determinado. E eu escrevi certo e determinado. Qual é o que está certo? E determinado.
o código escreveu ou, mas está errado. Você vai corrigir o código? Vai. Você vai riscar o código onde coloca o ou e vai colocar um e. Por quê? Toda doutrina diz que, na verdade, o correto é certo e determinado. E as bancas de concurso, que é o que interessa mais pra gente, levam em consideração a ideia correta do certo e determinado. O correto é certo e determinado. O que significa dizer que o meu pedido tem que ser certo e determinado? Significa que eu tenho que dizer o que eu quero, na quantidade que eu quero, da forma como eu quero. Eu tenho que ter um pedido específico. Você quer dano material? Quanto de dano material que você quer? Você quer a entrega de um veículo? Que veículo? Especifique. Então, o pedido certo e determinado é aquele que possui especificação. O contrário do pedido certo e determinado, que é a regra geral, vamos deixar isso bem certo aqui, ó. O contrário do pedido certo e determinado, que é a regra geral, é o pedido genérico. O pedido genérico é a situação excepcional, é exceção. Em algumas poucas situações, ó, só são 3 situações, em apenas 3 situações do artigo 286, eu posso realizar o pedido genérico. Eu posso, por exemplo, requerer dano material sem dizer a quantidade. Isso é um exemplo de um pedido genérico, uma situação que consta no artigo 286. Digamos que eu tenha sofrido algum acidente e aí esteja discutindo o dano material decorrente do acidente. Só que eu estou ainda em processo de recuperação, estou ali vendo que prótese que terei que usar. Nós não sabemos hoje quais serão os resultados, quais serão os prejuízos para poder apurar hoje o valor do dano. Então o artigo 286 diz o seguinte: Bruno, você pode formular um pedido genérico. Peça dano material, não precisa especificar o valor não, peça dano material, que nós vamos analisar a necessidade ou não de condenar o réu ao pagamento desse dano material. E depois haverá discussão sobre o valor. Então, pedido genérico é esse que eu digo que eu quero, mas sem especificar valores, quantidade. E aí o último ponto sobre pedido genérico, que é importante para as provas. Eu só tenho 3 situações, como eu disse, de pedido genérico. São só aquelas 3, mais nenhuma. Ou seja, a interpretação que se faz sobre essas situações é uma interpretação restritiva. São apenas aquelas 3 situações e mais nenhuma outra. Ok, pessoal? E aí, seguindo aqui para a próxima dica, a última dica desse vídeo, o deferimento da petição inicial, indeferimento e a procedência liminar. A improcedência liminar. 3 situações que podem acontecer com o recebimento da petição. Então, primeiro, redigi a minha petição inicial, ajuizei a ação, e o primeiro ponto que pode acontecer é o deferimento da petição inicial. O que significa dizer? Pode ser aqui proferido o chamado despacho positivo. O juiz recebeu a minha petição inicial, viu que estão presentes todos os requisitos, todos os pressupostos, ele vai determinar a citação do réu para que o processo tenha continuidade. Então, despacho positivo, o deferimento, é o recebimento da petição inicial quando ela está perfeita, com todos os requisitos legais. Então, ó, o artigo 285 do CPC diz que, estando em termos a petição inicial, o juiz a despachará, determinando a citação do réu para responder. Estando em termos significa estando perfeita, com todos os requisitos. Só que, por outro lado, ó, pode ser que a petição inicial possua um vício insanável, que não seja possível de correção, que não seja passível de correção. Então, se possui um vício insanável, um erro que não pode ser corrigido, essa petição inicial será rejeitada, será indeferida. Então, nós temos aqui as situações de indeferimento da petição inicial. Elas constam
nesse artigo, no artigo 295 do CPC, que traz uma série de situações de vícios insanáveis, de rejeição, de indeferimento da petição inicial. Geralmente, vamos lá, regra geral e exceção de novo. Geralmente, ou seja, como uma regra geral, o indeferimento gera a extinção sem resolução do mérito. Regra geral, o indeferimento da petição inicial gera a extinção do processo sem resolução do mérito. Só que tem uma hipótese aqui no 295 em que o processo é extinto com resolução do mérito. Uma hipótese do 295 que eu tenho extinção com resolução de mérito. Qual é ela? Inciso 4º, que fala de reconhecimento de prescrição e decadência. Cuidado, porque a situação é excepcional. Então, se a minha petição inicial for indeferida por reconhecimento de prescrição e decadência, que é a situação que consta no parágrafo 4º do artigo 295, o processo será extinto com resolução de mérito. Em todos os demais, nós temos aqui extinção sem resolução de mérito. E aí, por fim, para terminar, a improcedência liminar do artigo 285-A do CPC. Essa improcedência liminar, ela serve para aquelas ações chamadas repetitivas. Aquelas ações que o Poder Judiciário aquelas ações que o Poder Judiciário já julgou diversas outras vezes e chegou sempre ao resultado improcedência. O Poder Judiciário já decidiu várias outras vezes pela improcedência dos pedidos. Então eu ajuizo mais uma vez aquela ação idêntica, bem parecida com as anteriores. O Poder Judiciário vai poder julgar desde logo improcedente o meu pedido. O Poder Judiciário nem vai citar o réu, já vai dizer logo, proferindo sentença, que Bruno não possui direito àquilo que está pleiteando. Então, essa improcedência liminar, ela pode ocorrer. Vocês podem encontrar também na prova como improcedência prima facie. Improcedência prima facie, aquela improcedência de cara. Só lendo a petição inicial, o Poder Judiciário já vê que há essa improcedência. Daqui a pouco nós voltamos com as outras dicas de processo civil.